A paz do Senhor a todos, Shalom Lekulam, Bruchim Abaim, sejam muito bem-vindos a mais um grupo familiar. Hoje nós vamos fazer uma continuação do assunto que nós falamos a última semana. E antes disso, eu gostaria até de pedir para vocês, aqueles que não tiveram oportunidade de ver na semana passada, por favor, eu gostaria de pedir para vocês que vocês revissem, se bem que eu vou fazer uma recapitulação rápida, mas se vocês puderem rever aquele assunto abordado na semana passada, seria bom para que vocês pudessem aproveitar agora esse complemento. Muito bem. O que nós falamos na semana passada é Jesus na criação. Vocês já viram alguma vez Jesus em Gênesis, por exemplo? Vocês conseguem identificar? É isso que nós mostramos para vocês semana passada. Então, vamos fazer uma pequena revisão, tá? Uma recapitulação daquilo que nós falamos. Nós falamos de que existe o pecado original, e na passagem, exatamente quando Adão peca, e Deus chama ele para onde você está. Né? Onde estás? Aqui está. Tá vendo? Está no versículo 3, no versículo 9, né? E esse daqui é em hebraico, que na verdade não é onde você está, é também onde você está, mas é muito mais onde é que você está. Eu mostrei para você já nas últimas 3 ministrações, porque acho que é muito importante isso. A Ieka, está traduzido no hebraico, quer dizer, do hebraico original é Aieka. Aieka exatamente quer dizer o quê? O que você fez, Adão? É um gesto de misericórdia, sabe? Como se Deus estivesse triste, porque ele está vendo que ia ter que castigar seu filho. Foi criado por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Ele iria ter que castigar, porque ele colocou para ele uma opção, e ele escolheu a opção de comer do fruto proibido. Mas tudo bem, isso aqui foi uma situação que nós vimos na semana passada. Também nós falamos semana passada como é que nós devemos interpretar, ou então, na verdade, ler as Escrituras. E eu disse para vocês que as Escrituras, especificamente no hebraico, elas são muito ricas em informações. Quando você vai estudar baseado no hebraico, por isso que eu recomendo a todos estudar hebraico, vocês vão entender, vocês vão ver coisas assim que vocês nunca imaginariam só no português. Elas têm muitas palavras que são traduzidas de uma forma que equivocada. Não vou dizer que está errado, mas vocês vão ver, né? Eu acho que vale a pena vocês estudarem um pouquinho de hebraico. Então, nunca ler a Bíblia como se fosse um livrinho de histórias, como se fosse uma simples literalidade, sabe? Não é por aí que vocês vão conseguir se entender melhor. E nós começamos a examinar os versículos. O versículo 2, por exemplo, ele diz isso aqui, ó. E era, então vou lembrar aqui para vocês. Ve'aretz haita tohu vavohu vechoshech al pene. Lembrar que vocês estão entendendo mais ou menos, mas vou ler para vocês aqui traduzido para não perder muito tempo. E a terra era haita. Essa aqui a palavra haita está aqui, ó. Haita. Haita, na verdade, aqui está traduzida como era. E se você for ver no hebraico, você vai ver que melhor seria se tivesse sido traduzido como tornou-se, né? E por que eu fiz questão de colocar essa tradução assim? Porque aí você vai entender de que tudo indica que aquilo tudo já existia. Começa a pensar nisso aí. Então, é sem forma, quer dizer, torro, certo? O que é torro? Não é nada sem forma, é caos. Torro quer dizer caos, desordem. Vavorro, vazia, eles trouxeram a palavra vavorro, traduziram como vazia. Só que, na verdade, não é vazia de gente, vazia de... não, é sem a presença de Deus, é vazia de luz, certo? Então, seria a tradução assim, e havia trevas, né, também, o que são essas trevas? Né? E Deus se movia sobre a face das terras. Olha, das águas, desculpe. Acredita-se, inclusive, que quem estava se movendo na face das águas era o próprio Mashiach, era o próprio Messias. Vai dizer, mas naquele tempo, sim. Tá? Vamos lá. Em Gênesis, você vai ver quando Deus começa a colocar ordem na casa, ordem no jardim do Éden. Aí você pergunta, por que ele está fazendo isso? O jardim do Éden estava vazio. Pois é, ele criou Adão, e do Adão ele tirou a Eva, né?
E ele queria que o Adão tivesse um lugar apropriado, maravilhoso, onde eles pudessem conviver, onde eles pudessem viver. Exatamente por isso que Deus fez tudo isso, né? E aí, então, ele começa a fazer o quê? E disse Deus. Eu coloquei em azul aqui para vocês entenderem. E disse Deus, vocês vão ver várias vezes, nós falamos da semana passada. Ou seja, Deus criou tudo através da palavra, tudo. E disse, e disse, e disse, vocês vão ver várias vezes. Tá? Tudo que ele fez, ele disse. Tá? Muito bem. Então, aqui você já viu essa faceta, né? Que mais? Nós vimos também. Desculpa, gente, deixa eu subir aqui um pouquinho. Tá, ótimo. Subiu, 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 até aqui. E aí, quando você chega no versículo 26, você começa a entender. Semana passada a gente viu isso. E disse Deus, continua dizendo Deus, né? Façamos o homem. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E eu deixei claro para vocês, em no hebraico aqui, Bayomer Elohim nasce, passamos. Nasce, está certa a tradução, nasce, mas com quem Deus estava falando? Nasce Adam Betsalmeno. Oh, Betsalmeno é a nossa imagem. Aliás, falei para vocês que salmeno vem da palavra, quer dizer, xerox vem da palavra salmeno em hebraico, certo? Então, passamos, é com quem Deus estava falando. E semelhança é demut, ou seja, você pode reproduzir alguma coisa semelhante, pode ser de um abstrato qualquer. Agora, imagem, não. Imagem é um tselem. Tselem é imagem real. É uma cópia, é um espelhamento, por isso que em Israel já essa palavra tselem quer dizer xerox. E qualquer coisa que você vai fazer como xerox, você necessita de um molde. Nós falamos isso também na semana passada. E aí nós colocamos uma reflexão. Se Deus é espírito, né? Ele não é matéria. Isso você sabe, né? Concorda com isso? De que molde o homem foi tirado? De que molde Adão foi tirado? Pensa assim comigo. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ele está falando com alguém. Se Deus é espírito, então não foi de Deus que foi tirado o molde. Aliás, não tem como tirar o molde do espírito. Então devia ter alguém que pudesse ser tirado o molde. E aí nós colocamos para vocês pensarem um pouquinho, né? Mas de repente eu coloquei para vocês João 1, João 1. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todo mundo sabe que aqui nós estamos falando de Jesus. Ele estava no princípio. Como é que começa a palavra de Deus na Bíblia? No princípio, Deus criou os céus e a terra, não é isso? Então, princípio. Ele estava no princípio com Deus. Presta atenção, todas as coisas foram feitas por ele, Jesus. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus disse, né? Eu sou a luz da vida, não é isso? Quem me segue não andará em trevas. É o que está escrito aqui, ó. Então, gente, nós deixamos claro para vocês de que Jesus estava desde o princípio, e aqui nós estamos nos referindo ao molde de Jesus. Adão foi feito no molde do próprio Jesus. Aliás, se vocês pensarem um pouquinho, é por isso que ele é chamado de último Adão. Certo? Adão foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus moldou ele do barro, soprou nas suas narinas o quê? O ruach. Ruach é espírito, né? Vento, sopro, mesma palavra. E aí o homem se tornou o quê? Uma alma vivente. Por isso que a gente já disse para vocês várias vezes, nós somos constituídos de 3 em 1. Nós somos uma alma que habita nesse corpo, num corpo, e que tem também espírito, que é a ligação nossa com Deus. Muito bom. Passou um tempinho com Adão, Deus nota que ele estava sentindo só. Não é isso? Já falamos sobre isso também, mas o interessante é que nós deixamos vocês pensarem no assunto.
ele estava sentindo só, ele estava com um sentimento de faltou alguma coisa para ele. Mas para que isso? Ele foi criado com esse sentimento. Adão foi criado com esse sentimento. Lembra? Guarda isso aqui, né? Ele foi criado com esse sentimento. Então, Adão era um ser de luz. Adão foi feito no molde do Criador. Então, era luz. Por isso, Adão era perfeito, glorioso. E também era um ser de luz. Tá? Por isso, sabe por quê que ele não enxergava o corpo dele, não conseguia ver o corpo dele? Porque era luz. Né? E o pecado, nesse tempo todo, ele ainda não havia entrado dentro dele, não havia. O pecado não estava dentro dele ainda, por isso que ele não conseguia olhar o seu corpo, certo? Nem ele, nem a Eva. De quem ele herdou, então, esse sentimento de completude? Ele queria se completar com alguém, né? Ele sentiu falta de alguém, por isso que Deus fez a Eva. Sabe de quem? Do Mashiach, do Messias. Que ele foi usado no molde do Messias. Hum. Da mesma forma, nós fomos criados para sermos a noiva de Jesus. Tudo isso nós mostramos na semana passada. Jesus era considerado o último Adão, como disse para vocês. E ele tem um desejo, Deus tem um desejo assim, é ver a sua noiva, seu filho de volta para casa. Sabe, quando Deus expulsou Adão e Eva, foi um momento triste. Vou mostrar para vocês isso hoje. Ele já, a partir daquele momento, quando ele soube de que eles haviam escolhido pecar, né? Ele começou a tomar uma atitude e colocar um plano de redenção para trazer o homem de volta, nos levar de volta um dia. Tá? Muito bem, agora vamos ver Jesus na criação na parte 2. E vamos examinar juntos. Vamos examinar Êxodo 2. Tá? Essas são as origens da terra, dos céus e da terra, quando foram criados. Vocês poderiam ler isso aqui depois com calma. Mas vamos pegar o que está em negrito. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, certo? No Éden, desculpa, do lado oriental, né? E pôs ali o homem que tinha formado, que pôs Adão ali, né? E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista, para que ele pudesse ter um ambiente favorável e boa para a comida também. E a árvore da vida, estava no meio do jardim. E também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então Deus fez tudo pronto para que eles pudessem viver de uma forma mais harmônica possível, mais feliz do mundo, onde eles não olhavam o pecado porque eles não tinham noção do pecado. Eles não tiveram contato com o pecado. Né? Então, o conhecimento do bem e do mal, eles não tinham acesso. Por isso que Deus proibiu acessar isso. Aí você pode até me perguntar hoje, né? Mas por que Deus fez isso? Né? Ele poderia simplesmente não colocar essa árvore pronta, não é isso? Poderia mesmo, né? O que você acha? Poderia? Deus, pela sua maravilhosa benevolência, ele quis dar para o homem a faculdade da escolha. Ele quis dar para o homem a livre escolha. Por isso que ele colocou isso também e disse para o homem: essa árvore você não pode comer, senão você vai morrer. Qual que é o salário do pecado mesmo? Vocês lembram? A morte. Por isso que nós estamos aqui para pagar o quê? Os nossos pecados. Mas nós quem? Eu não sou Adão, não sou Eva. Como é que é? Não, nós somos herdeiros do pecado através de Adão e Eva. Tá bom? Vamos lá. E saía o rio Éden, etc, etc, que vocês estão vendo tudo, né? E tinha ouro nessa terra, o ouro era bom, tinha obidélio, é outra pedra preciosa, pedra sardônica, enfim, tinha tudo. Deus deixou tudo pronto para que eu não pudesse se sentir maravilhoso. Tá? E tomou o Senhor o homem e o pôs no jardim do Éden, para que ele cuide, para o lavrar e guardar. E chamou Adão, falou: de todas essas árvores que eu fiz para você, pode comer à vontade. Agora,
Da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque o dia que você comer dela, você certamente morrerá. Tá? Então, Adão e Eva não tinham nenhum conhecimento do bem e do mal. Eles nem se faziam ideia, por isso que eles andavam sem roupas e não percebiam. E chega uma hora em que Adão, desculpa, o Senhor, ele vê que Adão estava sentindo falta, ele diz assim: não é bom que o homem esteja só. Eu farei uma ajudadora idônea para ele. Certo? E aí chamou Adão para colocar todos os nomes, como vocês estão vendo aqui. Depois vocês dão uma lida com calma, né? Aqui vocês têm esse versículo aqui, fala assim: ambos estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Certo? Muito bem, queria dizer para vocês também que Deus, ele é a fonte de toda a criação. Só que isso aqui em hebraico é chamado Ein Sof. Ein Sof quer dizer sem fim. Ein Sof é fim. Sem fim. Agora, eu queria dizer para vocês que Deus cria tudo do nada. Deus é o único que, quando cria algo, ele cria do zero. Ele não precisa de algo para iniciar a criação dele. Tudo ele cria a partir do nada. Deus criou tudo através do nada, do nada, do nada. Fez tudo através do quê? Da palavra. A palavra. Vocês acreditam nisso? Acredite. Quando você pronuncia algo, estude, eu fiz vários estudos sobre a palavra, quem sabe a gente faz de novo a palavra, mas através da palavra. Existe um entendimento judaico também sobre tudo isso que eu estou dizendo para vocês, que antes da criação do mundo, que essa tudo que nós estamos falando de Adão, de Eva, Jardim, Éden, etc., existiam algumas coisas já funcionando. Existia a realidade, por exemplo, do arrependimento. Ele existia naquele tempo, antes de começar tudo. O próprio Jardim do Éden diz que existia, de acordo com os judeus. Sabe o que mais existia? O nome de Yeshua, o ungido, o Messias, o nome do Messias que teria que vir. E voltando, João 1, aquele assunto, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Para confirmar tudo que nós já lemos aqui na aula passada. E aqui você lembra que e a terra era, estou repetindo para vocês, que é a parte muito importante. Então acredita que nessa parte era o próprio Messias que estava se movendo. Então, e a terra tornou-se um caos, é assim que seria traduzido, né, pelo correto. A terra tornou-se um caos e sem a presença de Deus. Já estava vazia de luz. É isso que quer dizer esse versículo, essa parte. Vou repetir. E a terra tornou-se um caos. Portanto, a terra existia, tornou-se um caos e sem a presença de Deus, vazia de luz. E havia a presença do mal sobre o abismo. E o Messias se movia sobre a face das águas. Repetindo, e a terra tornou-se um caos e sem a presença de Deus, vazia de luz. E havia a presença do mal sobre o abismo, e o Messias se movia sobre a face das águas. O Messias sempre esteve presente, gente. Jesus sempre esteve presente. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Gênesis, vamos no capítulo 3 já. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, você vê que isso aqui foi uma atração que ela sentiu em função do que a serpente causou nela. Causou nela, olha que legal, aquela árvore é bacana, dá vontade até de comer, né? E agradável aos olhos. Olha só o que ela fez. Né? A árvore é desejável até para dar entendimento, porque a serpente falou para ela, não, Deus não quer que você coma, porque senão você vai saber tanto quanto ele. Não é isso? Então, deu para ela vontade de conhecer e de comer do fruto. Então, ela tomou o fruto, comeu e deu também para Adão. Ele também comeu. Você vê que interessante aqui? Então, coloquei em vermelho, assim que eles comeram, foram abertos os seus olhos de ambos, os olhos, e conheceram que estavam nus.
Veja, aquilo que eles não tinham ideia que fosse, de repente, assim que eles comeram, claro, entrou dentro deles, eles colocaram para dentro, né? O conhecimento do bem e do mal. A partir daquele instante, eles começaram a ver a sua nudez também. Tanto que eles cozeram folhas de figueira, enfim, depois vocês veem. E aí Deus chama Aieca. Isso é a maior prova que existe do rompimento de Deus com o ser humano, não é com Adão só. Adão, em hebraico, Adama. Adama é terra, ele foi feito da terra, mas Adam, Bene Adam é ser humano, certo? Filho de Adão. Então, na verdade, aqui é uma prova de rompimento do ser humano com Deus. Ok? E Deus falou para ele: o que você fez? Aquilo que eu falei de vocês. Onde você está? Quer dizer, né? Então, Adão disse para ele: você comeu? Eu não consegui porque eu estava nu. E por que mostrou para você que estava nu? Você comeu? Claro que eu te falei que não pode. A mulher que você me deu, Senhor Deus, ela que me deu da árvore. Ela que me deu, eu comi. Foi ela. Aquela mulher que você me deu. Ou seja, não fui eu. Saiu fora. Aí disse o Senhor à mulher: por que você fez isso? E a mulher disse: a serpente que me enganou. É a serpente que me enganou, não fui eu, ela que me enganou. Imediatamente, isso aqui é versículo 13. No versículo 14, fala: então o Senhor Deus disse à serpente, presta atenção, porquanto você fez isso, você será maldita, etc, etc, etc. E no 15 ele diz: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente da mulher. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que quer dizer esse versículo? Eu já expliquei isso aqui algumas vezes, mas vou tentar repetir. Vocês lembram? Eu acho que vocês lembram, mas senão vou dar uma recapitulada rápida. Eu colocarei inimizade entre ti, serpente, e a mulher. De que mulher que você está falando? Aqui da Maria. Entre a tua semente, que vier de você, serpente, e a sua semente. Quem é a semente da mulher? Jesus. Esta te ferirá a cabeça, Jesus, e tu lhe ferirás o calcanhar. Estão falando de Jesus. Então, imediatamente, vocês percebem que aqui não teve nem intervalo, imediatamente, Deus coloca em ação seu plano de redenção ao homem. O que prova a existência de Jesus já na criação e a misericórdia tão grande que Deus tem em cima de nós, para nós, e o amor tão grande que Ele tem por nós. Nem poderia ser diferente. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Certo? E a partir desse momento, Deus começa a inspirar os profetas do Antigo Testamento a começar a anunciar a vinda de um Messias. E aí vocês podem ver que 700 anos antes da vinda de Jesus, Deus prepara a humanidade para esse momento através das profecias e tudo aquilo que Jesus veio cumprir. E vocês podem pegar as profecias e vocês vão entender que tudo que foi profetizado aconteceu de verdade e está tudo descrito no Novo Testamento. Então, em resumo, o que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento? O Antigo Testamento, gente, ele diz aquilo que vai acontecer, baseado na inspiração que Deus deu aos profetas. E o Novo Testamento, ele confirma tudo aquilo que aconteceu, que foi previsto e já aconteceu. Então, onde estão as profecias? Em todo o Antigo Testamento. Eu recomendo, inclusive, que vocês não deixem de ler Isaías 53. Se vocês forem pegar e ler, vocês vão ver que ali é de uma forma inequívoca que se tratava de Jesus. A descrição, 700 anos antes, deixa, sem nenhuma dúvida, deixa claríssimo que está sendo falado de Jesus. Ele que passou por isso tudo. Certo? Por isso que, inclusive, Isaías 53 foi eliminado do serviço da Torá aos sábados à tarde, na Haftarah. Tá? Muito bem, então qual é o propósito da vida segundo a Bíblia? Vocês têm uma ideia?
Tem muita gente que fala assim, não, o propósito da vida é eu crescer na vida, eu comprar mais imóveis, eu ficar rico, eu pegar mais dinheiro, eu pegar não sei o quê, papi, né? A gente pensa que o sentido da vida é esse, né? Realizar o sonho de ter isso, ter aquilo. O que a Bíblia diz sobre o propósito da vida é que Deus nos criou para um projeto muito maior do que as experiências da vida, da terra. Em Eclesiastes diz o seguinte: também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Aqui não tem eternidade na terra. Eternidade é só lá. Salomão, o rei Salomão, disse em Eclesiastes: também Deus pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. E aí nós entendemos de que o Criador tem planos para nós. Tem planos. Ele tem plano, sabe qual é o plano dele? É que a gente possa viver com ele eternamente. É isso que Jesus veio fazer aqui. Ele veio nos alertar e nos reconciliar com Deus. Reconciliar. Nós vamos falar já já sobre isso. Jesus, quem é Jesus? Através de quem tudo foi criado. É o que estava na primeira palavra da Bíblia, e é o que estava quando Adão e Eva pecaram. Ele sempre esteve, sempre presente, desde o Bereshit, desde o princípio. Ele veio nos reconciliar com Deus. Você fala, é reconciliar, mas isso é bíblico? Eu vou mostrar para vocês. Abre a tua Bíblia, você vai ver. 2 Coríntios, capítulo 5, do 17, vamos ler. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Começa por aí. E aí depois no 18 diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha a reconciliação claramente aqui. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Como que ele fez isso? Não lhes imputando os nossos pecados, os pecados de cada um. Através de Jesus, Jesus veio pagar para que a gente não pagasse e que a gente voltasse a viver com ele. Se a gente aceitar, claro. Aliás, às vezes eu me pergunto se alguém não aceita, vocês vão analisar sozinhos. É. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Vale a pena ler de novo. Desculpa, gente, pelo horário, mas vale a pena. Tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo. E nos deu o ministério da reconciliação. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Não é só nós, não. Não é só os evangélicos. Não, o mundo. E pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo. Tá? Rogamos, vós, rogamos vocês, da parte de Jesus, que vocês se reconciliem com Deus. Rogamos, eu rogo vocês em nome de Jesus, que vocês todos se reconciliem com Deus. Deus nos quer de volta, gente. Deus me quer, Ele te quer de volta. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, quando é que Jesus virá para nos reconciliar com Deus, você sabe? Quando ele vai vir buscar? Quando ele vier buscar a noiva. Você e eu somos a noiva de Jesus. Sabe quando ele vai vir? Não sei, mas ele não vai demorar. Eu tenho esse sentimento. Ele não deve demorar. E quero lembrar para vocês que ele sempre está preparando um lugarzinho para nós. Para tudo isso, ele mandou quem? O seu filho único, unigênito, para pagar os nossos pecados, os seus e os meus.
e nos reconciliar com Deus. Quer ver onde está tudo isso também? Ao nos deixar, quando Jesus esteve aqui em vida conosco, quando ele se fez para vir aqui conosco, se fez ser também humano, e na hora que ele estava nos deixando, ele disse: acompanha comigo, isso é muito importante. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito a vocês. Eu vou preparar-vos um lugar. Está escrito aqui. Eu vou preparar-vos um lugar. Sabe o que mais ele disse? Eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vocês estejais também comigo. Jesus está do lado do Pai, à direita do Pai, não é isso? À destra. Ele quer que a gente vá junto. Ele quer que a gente se reconcilie com o Pai. Está claro para vocês isso? Não? Ele veio para isso, para nos reconciliar com o Pai. Porque o Pai nos quer de volta. Afinal, nós somos a noiva do Filho dele. E o Filho dele nos ama. Você tem alguma dúvida que Jesus te ama? Você tem alguma dúvida que Jesus me ama? Não tenha dúvida, é bem isso. O que ele quer? Ele só quer que você fale, amém, concordo, quero, eu aceito, Senhor Jesus. E aí ele diz mais uma coisa, eu vou, mas não vou deixar vocês órfãos. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ele vai, ele vai ensinar vocês todas as coisas, e vai fazer vocês lembrarem daquilo que eu tenho dito para vocês. Onde que está o Espírito Santo? Está dentro de você, está dentro de mim. Ele vira e mexe, ele nos acorda, dizendo, ó Jesus, ele te lembra algum versículo, ele pega a Bíblia, eu acordo, muitas vezes acontece comigo, eu acordo de madrugada, porque eu lembrei de um versículo, aí eu pego a Bíblia e começo a ver, e aí eu começo a fazer as minhas anotações, especialmente nos dias de pregações, nos dias que eu preparo esses estudos. É muito lindo, é muito lindo. Vocês entenderam? Aquele Consolador, o Espírito Santo, ele ficou para nos lembrar de Jesus o tempo todo. E ele te lembra também. Às vezes você se faz de conta que você não entendeu, mas ele está nos lembrando de Jesus o tempo inteiro. Ok? Era isso que eu tinha que falar com vocês. Muito obrigado. Em nome de Jesus, feche seus olhos, por favor. E põe a mão no teu coração, põe a mão no teu coração. E não abre os olhos, porque você sabe que não pode ver essa posição dos meus dedos. Feche seus olhos e veja Jesus te abençoando. יברך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונקה, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. Shalom, shalom e brachá, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a tua vida grandemente. Que você tenha uma fartura de bênçãos. Obrigado, Senhor, por tomar conta do pastor João, da pastora Suzy, do pastor Nelson, da pastora Fátima, do pastor Cine, da pastora Rosângela, do pastor Carlos, da pastora Luciana, do pastor Odair, da pastora Cláudia, de todos os presbíteros, de todos os líderes. Senhor, cuida de todos os nossos membros. Faça a nossa igreja estar com as portas escancaradas para receber todo mundo, Senhor. Vamos ajudar. Aquele que o Senhor quiser, encaminha para nós e nós vamos cuidar do jeito que o Senhor acha que nós devemos cuidar. Obrigado, Senhor. Em nome de Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida. Em nome de Senhor Jesus. Amém.